Você já parou para pensar sobre como o seu corpo influencia no seu estilo pessoal? Sobre como não só a sua relação com o corpo, mas as possíveis mudanças que esse corpo passou ao longo da sua vida influenciam nas suas escolhas de vestir, né? Eu tenho recebido aqui muitas perguntas sobre: Vivi, como você emagreceu? Vivi, percebi que você emagreceu. Nossa, Vivi, como você emagreceu? E aí logo depois vem como você emagreceu? E aí eu sempre fico pensando como e por que essas perguntas surgem, mas ao mesmo tempo como eu posso te ajudar. Então essa live é sobre isso, esse vídeo é sobre isso, né? Sobre o meu processo de emagrecimento e por que esse entendimento e essa relação com o corpo, muito mais do que entendimento tipo físico. Eu quero que vocês entendam que essa live é sobre a sua relação com o seu corpo. Te ajudam sim a se vestir, a encontrar seu estilo pessoal e a se vestir bem para a sua vida. E você vive a sua vida com o seu corpo, seja ele como for. Antes de entrar na minha história, eu quero pontuar alguns erros que eu cometi e que você pode estar cometendo com relação a essa história da relação com o teu corpo. E essa possível... Eu vou usar uma palavra forte que é obsessão, mas essa possível ideia de que acompanhar pessoas que emagreceram ou perguntar para pessoas que emagreceram como foi que elas emagreceram, como é que você está se relacionando com isso? Será que você espera uma resposta mágica de mim? Tipo, não, eu tomei isso, aquilo e aquilo outro e as coisas funcionaram. Eu tomei uma pílula mágica e aconteceu. Olha, eu fiz um processo de 2 semanas e foi isso. Então, o primeiro erro que você pode estar cometendo com relação a essa história do relacionamento com o seu corpo é você achar que o seu corpo é de um jeito e às vezes ele é de outro, tá? Por que eu tô falando isso? Muitas vezes a gente almeja o corpo de uma outra pessoa e às vezes é um corpo impossível pra gente ter, né? Eu falei sobre isso ontem, sobre o quanto eu um dia desejei o corpo de uma pessoa, ter o corpo de uma pessoa que eu admirava e eu não tinha parado pra pensar no meu corpo, se aquilo era possível pra mim, né? Então, um outro erro que você pode estar cometendo é ver outras pessoas passando pelo processo, mas você não fazer o seu. O que puxa para um outro possível erro, que é, será que você quer mesmo mudar o seu corpo? E eu tô falando de emagrecimento aqui, gente, porque foi o processo que eu passei, mas não foi só emagrecimento, porque eu vou falar pra vocês, eu nem emagreci tanto assim. O meu corpo passou por uma mudança estrutural. Então, eu precisei entender o meu corpo, inclusive nessa mudança, certo? Porque eu não estava buscando essa mudança. Essa que é a notícia. Eu não comecei a cuidar. Então, assim, entender o porquê eu queria essa mudança, no meu caso, não foi almejado, eu fui buscar saúde, né? Então, eu atirei no que vi, eu mirei no que vi e acertei no que não vi. Vocês já ouviram isso? E aí, a minha pergunta pra você é, será que é sobre emagrecer? Ou será que é sobre entender de verdade o seu corpo? Será que você não está precisando só parar para olhar de verdade como é esse corpo? Será que você não precisa transpor essa história de eu tenho quadril grande, eu tenho braço gordo, eu sou baixa, eu sou alta demais, eu tenho cintura de menos, eu tenho sei lá o... Gente, assim, ó, sério. Mas eu tenho certeza que essa história do entendimento do corpo, ele ajuda na relação com o estilo pessoal e no encontro com o estilo pessoal. Não à toa, uma boa parte das consultoras começa o processo da consultoria pelo tipo físico. Não é o meu caso, tá? Eu não começo pelo tipo físico. Eu começo entendendo a relação que cada uma das minhas clientes, cada um dos meus clientes, cada uma das minhas alunas tem com o corpo. Porque pra mim, acima dos entendimentos técnicos estão as nossas motivações e como a gente vê algo.
Não sei se vocês já pararam pra pensar sobre isso. O que é um outro possível erro. E aí, você fica tentando achar respostas técnicas, que é o que vocês fazem quando vocês me perguntam, Vivi, como foi que você emagreceu? Quando as respostas, elas são menos técnicas e mais emocionais, talvez. E mais amplas, talvez. Por quê, gente? O que eu percebi, né? Então, assim, primeira coisa. Acaba não sendo uma culpa da pessoa, né? Da gente, né? A gente é bombardeado com essa tal história do... Ai, a elegância está ligado a um tipo X de corpo. E eu tô falando tipo X de corpo, gente, por quê? Eu sou da década de 80. Então, se tem uma coisa que eu vi durante esses anos todos, quase 40 anos, foi padrão de beleza mudar. E se você começa a estudar história da moda de verdade, você percebe o quanto esse padrão de beleza, ele é, né, assim, ele flui. Então, quando a minha avó era nova, quando a minha avó tinha lá os seus 15, 20 anos, o padrão de beleza era ser uma mulher curvilínea, era ter curvas, né? E a minha avó não era essa pessoa. E aí ela tentava fazer o quê? Engordar. Por isso que eu falo que não é só o emagrecimento, e sim a relação com o seu corpo e o entendimento do por que isso está acontecendo. E por que não é culpa sua? Porque ninguém fala sobre isso, gente. Ninguém foi um pouco exagerado, mas assim, a maior parte das pessoas só fala a camada superior dessa história, né? Só fala o emagreci, e vocês caem muito, né? Vocês, vírgula, a gente cai muito. Ai, como emagreci 10 quilos em 3 semanas? Não chama atenção? Como eu conquistei o corpo dos meus sonhos em 3 passos? E às vezes essa pessoa dos 3 passos vai te contar que esses 3 passos aconteceram ao longo de 20 anos, tá? E aí você não para pra pensar nisso. Por quê? E aí vem essa questão também da gente... Aí sim nós estamos num momento da humanidade onde tudo passou a ser imediato demais. E não é só a internet, gente. E aí a gente, antes de entrar na minha história, eu quero falar de uma coisa bastante importante que faz parte do estilo pessoal, que é o estilo de vida. Eu falo pra vocês que o encontro com o estilo pessoal, ele precisa considerar estilo de vida. Precisa considerar personalidade, precisa considerar motivações, precisa considerar história, como a gente aprendeu as coisas que a gente aprendeu ao longo da nossa história de vida, certo? Então, quando a gente fala de estilo de vida, do que eu estou falando quando eu falo de estilo de vida? Muitas coisas englobam esse tal desse estilo de vida, que não é só qual é o seu meio de transporte, né? Eu tô falando de, será que você faz exercício? Será que você não faz? Você dorme bem? Você não dorme bem? Você tem tempo pra dormir? Você não tem? As meninas que têm filhos pequenos têm muito menos tempo pra dormir, certo? Eu tenho falado aqui com muitas mães. Ontem eu fiz uma pergunta sobre você usa um look total white, aquele branco, off-white, tudo junto, aquela coisa do look super claro, e muitas mães me falaram, Vivi, impossível, eu sou mãe, não dá. Então, estilo de vida, né? Os filhos fazem parte do estilo de vida, e quanto menor eles são, mais eles dependem dessas mães, né? Então isso faz parte do seu estilo de vida. Então, dormir, você cuidar da sua vida espiritual faz parte do seu estilo de vida. Você cuidar do movimento e você cuidar da sua alimentação. Só que tem uma coisa, gente, que faz parte de tudo isso. Decidir. E decidir passa por perceber e entender o que você está fazendo, né? Você não tem como tomar uma decisão de mudança de rumo, seja de encontro com seu estilo pessoal, ai, Vivi, não quero mais comprar à toa, eu quero ser uma pessoa mais consciente, até emagrecer. Você não passa por isso sem perceber que você está fazendo alguma coisa que está te incomodando. E aí, por que eu estou fazendo todo esse preâmbulo? Porque ele tem tudo a ver com algo que eu recebo aqui, que é o seguinte. Muitas vezes eu abro a caixinha de perguntas e aí vem essa pergunta, né, do... Ai, Vivi, como é que você emagreceu? Mas vem assim... Ai, Vivi, eu engordei nesses últimos meses e eu queria saber o que eu faço com as minhas roupas. Eu dou, eu fico, eu vendo... eu não sei o que lá. E aí, antes de responder para essa pessoa que me perguntou, eu faço uma outra pergunta. Depende. Você vai emagrecer? A partir do momento que você percebeu que você engordou, você vai tomar uma decisão e vai emagrecer?
E para isso ser uma realidade, gente, isso precisa passar por algumas coisas. E aí eu vou começar a contar a minha história para vocês. Que pode ser que eu decepcione algumas de vocês, que é o seguinte. O meu processo de busca de uma vida saudável começou em 2007. Tá? Então, não foi ontem. Começou em 2007. E como eu já contei aqui outras vezes, essa busca desse corpo funcional, eu não vou nem falar assim desse corpo magro, porque não foi o que eu busquei de verdade, tá? Por uma questão muito simples. Eu já tinha emagrecido antes de 2007. E o meu processo de emagrecimento me adoeceu, tá? Mais do que eu já tava doente, na verdade, tá? Porque eu tinha várias alergias, eu não sabia. Eu comi mais ainda esses alimentos que traziam alergia. E aí eu emagreci, mas eu fiquei anêmica. A minha enxaqueca piorou absurdamente. E aí eu conheci nessa época uma medicina chamada medicina do estilo de vida. E aí eu percebi esses 4 pilares que eu falei pra vocês, mas eu tive que procurar, e eu vou falar pra vocês, hoje em dia está muito mais disseminado do que estava em 2007, tá? Então, o meu processo de emagrecimento começou a acontecer lá, em 2007. E eu vou dizer pra vocês, eu até falei num vídeo que eu vou colocar no meu canal do YouTube, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, ele já vai ter sido colocado lá, que eu estou com o corpo melhor hoje do que eu estava 20 anos atrás. E tem tudo a ver com isso. Então, todas as mudanças que eu fiz, ela tem muito a ver com isso. Inclusive, o meu médico me mandou uma... E aí, claro, gente, eu consigo me vestir melhor. Eu consigo fazer melhores escolhas pra mim. E isso passa, gente, por também a questão de escolhas com relação à compra. Se você é uma pessoa que você faz melhores escolhas, isso já tá comprovado cientificamente 1 milhão. Assim, se você é uma pessoa que você toma uma decisão de um jeito pra uma coisa na vida, você tende a tomar desse mesmo jeito decisões pra outras coisas. Então, obviamente, gente, que tudo isso me ajudou, inclusive, com a minha compulsão. Porque eu passei a entender que uma decisão impacta em muita coisa, não é no entorno, tá? Então, assim, o fato de você decidir emagrecer, se você não trouxer isso pra sua vida como algo que faça parte do seu estilo de vida, que é o que eu falei, inevitavelmente vai esbarrar no seu estilo pessoal, vai esbarrar no seu guarda-roupa, vai te ajudar a se vestir melhor pra vida que você tem, você vai acabar tomando decisões ruins ou boas em todo o resto, né? Então, assim, acreditem, não é só por isso. E se você, ao mesmo tempo, é uma pessoa que busca dietas rápidas pra resolver um problema rápido, por exemplo, eu vou emagrecer muito pra ir num casamento, depois passa o casamento. No casamento mesmo, você já começa a degringolar e nunca mais volta, e aí vai voltar o seu peso do que você não queria, mesma coisa, tá? Mas isso tem que ser uma decisão. Então, eu vou falar uma frase aqui, antes de colocar 2 reflexões aqui sobre aquela mesma pergunta que eu recebo, né? Do Vivi, eu jogo fora, eu fico com as roupas, eu dou, eu vendo, o que eu faço? E a minha pergunta foi pra você, depende. Você se sente bem com esse peso? Tá tudo bem pra você? Então vamos fazer funcionar muito legal pra ele agora? Ou você, não, isso tá te incomodando, isso te deixa mal, você quer passar por um processo de emagrecimento. Então, bora emagrecer. Vamos colocar meta? Vamos colocar tempo? Vamos preparar cardápio? Vamos fazer um plano? Vamos atrás de informação? Vamos contratar um nutricionista e vamos fazer o que ele pedir? Vamos atrás de exercício que seja online e fazer? Né? Então, não é só uma abstração, ele precisa ser concreto, né? Uma decisão que vai te dar resultado, ela precisa ser concreta. E na minha opinião, o que traz mais concretude para as coisas é ter uma meta estabelecida. No caso, é o que eu falei pra vocês, a minha meta não era de emagrecimento, a minha meta era melhorar a minha saúde. E aí, eu vou falar uma frase do Hipócrates, que é o médico, mas, né, assim, o cara que trouxe a medicina, vamos dizer assim, médicas que estão me acompanhando, se eu falei alguma bobagem, por favor, não hesitem em me corrigir nos comentários. Hipócrates disse, antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. E essa frase, quem me mandou foi meu médico, tá, gente? Essa frase.
E essa frase ela pode ser entendida para tantas coisas, ela pode ser aplicada não só para o processo de emagrecimento, ela pode ser aplicada para o processo de busca de saúde, ela pode ser aplicada para o processo do estilo pessoal. Você tá a fim de abrir mão do que você precisa para comunicar, do que você gosta para comunicar o que você precisa? Eu até falei disso ontem com as alunas do meu curso. Você tá disposta a abrir mão de uma coisa para ter outra? Se você não tá disposto, é porque aquilo não faz tanto sentido assim pra você. E aí é que vem a resposta certeira pra pergunta que eu faço pra quem me manda. Vivi, eu engordei nesses últimos meses. O que eu faço? Antes de você pensar nas suas roupas, pense no que faz sentido pra você. Faz sentido pra você emagrecer? Então transforme isso numa meta. Tem um plano pra isso. Não faz? Então vai ter um plano do mesmo jeito, porque a decisão ela vai te trazer o quê? A necessidade de agir. Então, deixe essas roupas que não servem mais ir embora e seja incrível deste jeito, tá? Seja incrível deste jeito. O que aconteceu comigo? Gente, eu tenho um monte de história pra contar. Eu tenho história de aluna pra contar com relação a isso. Eu tenho história de cliente pra contar com relação a isso. Mas como hoje é sobre o meu processo de emagrecimento, eu vou contar pra vocês por que ele não foi um processo de emagrecimento. No fim, ele não teve relação com tomar essa decisão para emagrecer, né? Em 2019, principalmente, apesar de cuidar já da minha alimentação desde 2007, o que aconteceu? Em 2019, eu voltei a ter um problema na tireoide, né? Que eu já tinha tido na adolescência e aí ele voltou. Tanto que meu endócrino tomou um susto. Ele falou assim, nossa, Vivian, é muito raro isso acontecer, de uma pessoa conseguir controlar e só tanto tempo depois voltar a se manifestar. Mas aconteceu comigo, gente. E aí juntou a tireoide, o fato de eu estar comendo direito, mas não na quantidade e na química certa pra mim, ou seja, encarar o alimento como nutrição, tá? Porque apesar de comer as coisas certas, a tal da comida de verdade, eu estava extrapolando na comida de verdade. O ser humano é incrível, né? A gente consegue fazer cada coisa que é uma beleza. Então, e além disso, eu tava super estressada, trabalhando demais, sem descanso e esgotada mentalmente. Bomba relógio, bomba relógio. Obviamente que a partir do momento que eu percebi que tinha alguma coisa errada, do tipo, quando vocês falam assim, nossa, Vivi, quando eu vejo você falar tudo que você fez e ainda é 9 horas da manhã, eu não sei como você consegue, eu tô tão cansada, alerta vermelho. Pode ser que seja só cansaço? Pode, mas pode ser alguma coisa com o teu organismo, tá? No meu caso, era tudo isso junto, tá, gente? E geralmente o ser humano, o corpo do ser humano, é igual avião. Você já viu aquela história? Um avião não cai por um fator apenas? É sempre um conjunto de fatores, tá aí. Geralmente é um conjunto de fatores. E no meu caso super foi, tá? Então eu tava, apesar de comendo certo, que é a tal da comida de verdade, eu ainda estava comendo alimentos que me faziam mal e eu não sabia, tá? Porque era muito específico, ponto 1. Ponto 2, estava dormindo pouquíssimo. Ponto 3, como eu estava quimicamente descompensada e com a minha tireoide também descompensada, o meu sono não era um sono bom. Então não era só dormir pouco, era o pouco que eu dormia era ruim. Então, eu precisei resolver tudo isso, gente. Tudo isso, tá? Exame de sangue, vários médicos envolvidos, não foi só um. Inclusive, eu tomei uma bronca da minha ginecologista, e aí nessa bronca que me caiu a ficha que eu tava há anos sem fazer exercício físico real, não é caminhada com cachorro no bairro, real. E aí ela falou pra mim assim, Vivian, você não tem nem 40 anos e a sua coluna tá calcificada. A minha ginecologista percebeu isso. Aí ela falou, você não vai dar conta de fazer uma academia puxando ferro, porque ela é super a favor de musculação. Você vai precisar de um pilates antes, porque senão você vai piorar ainda mais, né? E aí isso também chega, gente, numa questão que eu converso muito com o Kael, que se você não sabe quem é o Kael, ele é um psicólogo muito querido, eu vou deixar até aqui ele citado nos comentários, que ele fala sobre isso, que a disciplina, ela mora nos pequenos passos. O que a gente faz? A gente faz o seguinte... Estamos seguindo aqui Vivi, percebi que ela emagreceu. Vou perguntar, quanto você emagreceu? Eu quero emagrecer em X tempo, né?
Porque geralmente a pessoa não me pergunta, em quanto tempo você chegou neste corpo? Que é o que eu tô deixando claro pra vocês. E aí, o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu aceito as duas coisas. Eu já precisei ser super radical numa mudança. Então, algumas coisas eu fui super radical. Em outras coisas eu fui super despacito, tá? Então, vamos lá. Com relação à atividade física, eu fui devagar, porque a minha coluna não ia aguentar se eu fosse rápido. Então eu entrei no Pilates, foi quase uma fisioterapia no começo, pra mim ainda é, tá? Ainda é, eu falo pras meninas lá, ai gente, vocês dão uns exercícios que às vezes parece que não vai dar nada, no dia seguinte eu tô morrendo, tá? Porque tem tanto músculo sem trabalhar, que é quase um acordado músculo, primeira coisa. Então pra isso, eu fui devagar. Para a questão da mudança da minha alimentação, eu precisei ir rápido. Então, a partir do momento que eu recebi a minha dieta, eu mudei no dia seguinte. Não foi essa de, eu vou tirar os... Não. Eu preciso fazer uma dieta limpa, uma dieta 100% focada numa proteína e na gordura. É isso que eu vou fazer. Gente, porque assim, eu tenho restrição alimentar com amido. Eu tenho isso, tá? Então, procure um nutricionista, busque as suas questões, ok? Então, eu precisei fazer essa mudança radical. Outra mudança, e aí essas duas mudanças foram quase que juntas, vamos dizer assim, tá? O que aconteceu com isso? Eu não cheguei no que eu queria com relação à saúde, porque eu deixei a tireoide de lado, tá? Eu não fui atrás da regulação hormonal e eu não fui atrás de como estava a minha saúde, a condição da minha saúde. Gente, do que eu tô falando? Vitamina D, zinco, vitamina C, os meus marcadores de ferro, sabe essas coisas? Então, essas coisas, eu não fui atrás disso. Então, olha como é muito mais complexo, mas, sabe aquela história? Fazer o simples, às vezes é complicado? Na verdade, não é nem complicado, fazer o simples às vezes é trabalhoso. Então, foi isso, gente. Então, não tem uma pílula mágica, não tem uma mudança rápida, tem uma questão de percepção, tá? Tem uma questão de percepção, ponto, certo? Então, o que acontece? Tudo isso, todas essas decisões e todas essas percepções fizeram com que eu prestasse mais atenção em mim. Em 2019, coincidentemente, eu já tinha começado uma reflexão sobre o meu estilo, sobre uma mudança de estilo que eu estava percebendo em mim, né? E aí eu conversei já muito com as minhas alunas sobre isso. Então, como eu decidi fazer? Eu já estava prestando mais atenção no meu corpo, certo? Confesso que não foi, a mudança física do meu corpo não foi algo buscado. Como eu falei pra vocês, eu estava buscando saúde, eu não estava buscando emagrecimento, eu não estava buscando nada disso. Mas, obviamente, se eu fui disciplinada o suficiente, né, se eu fosse disciplinada o suficiente, eu ia colher alguns frutos, certo? Eu ia colher alguns bons frutos disso. E isso começou a acontecer. Então, eu comecei a perceber meu cabelo melhor, eu comecei a perceber minha pele melhor, eu comecei a perceber tudo melhor, no fim das contas, né? O meu estresse melhor, né? Inclusive, ó, o Kael tá online aqui, graças a ele eu aprendi o quê? A descansar. E eu ainda preciso aprender muito, tá, gente? Sobre isso, sobre essa questão do descanso. E não adianta, eu vou falar até amigos atletas que estão me acompanhando, o segredo do atleta é saber o tempo de descanso dele também. Não é só o tempo de treino, mas é o tempo de descanso, certo? Então eu tive que aprender a descansar, que é o que eu falei, eu tive que aprender e ainda estou aprendendo o que é o descanso, né? Se antes eu nem considerava colocar descanso, hoje eu coloco na minha... Gente, eu coloco na minha agenda, tá? Não sei se você chega assim nesse meu nível de controle, não precisa. Mas eu preciso colocar na agenda, tá? O quanto eu quero descansar. Então, pode parecer que não, mas tudo isso influencia sim nas suas escolhas do vestir. Super, super. E aí eu não tô falando de entendimento de tipo físico, eu tô falando de coisas que vão além. E aí quando vocês me perguntam sobre Vivi, nossa, emagreceu, o que você fez? Eu sempre me venho à mente, por que você acha que isso pode te ajudar, né? E aí, numa das vezes que eu perguntei, vocês trouxeram isso pra mim, né? Ai, porque pode ser uma inspiração pra mim.
Ai, porque a gente percebeu que as roupas XPTO. Ai, que a gente percebeu aquilo, a gente percebeu isso, a gente percebeu não sei o que lá, a gente percebeu um monte de coisa. E aí eu fiquei super feliz, porque é esse olhar mais amplo sobre o emagrecimento. Não é só esse olhar. Claro que também algumas pessoas acharam que eu ia falar que eu tomei alguma pílula mágica, tá? Não vou mentir pra vocês. Mas como tudo na vida é processo. Como tudo na vida é processo, tá? Inclusive fica aqui o recado do Mikael, que ele colocou assim, ó, repouso nosso de cada dia também é compromisso. Também faz parte dessa história do emagrecimento. E também faz parte, gente, essa questão da disciplina, quando você entende o seu estilo pessoal, quando você entende o que faz sentido pra você, o que dá certo no seu corpo, você tem benefícios incríveis, porque você compra direito, você não compra achando que o problema é você. Você não compra roupa do tamanho errado, porque o tamanho já não importa mais, importa se cabe em você, né? E aí eu tô falando agora de relacionamento com o corpo. Você passa a entender o caimento das peças neste corpo e não do corpo da blogueira que você tá vendo aqui. Tem uma coisa muito engraçada que a Gabi, uma amiga minha, fala, a Gabriela Brasil, que eu não sei se ela fala mais, mas me marcou tanto, que é o seguinte: a gente deseja o resultado do outro sem fazer o que o outro faz. E aí ela fazia uma analogia incrível, né? Que você acorda às 5 horas da... Você até acorda às 5 horas da manhã. Só que o que você faz? Você liga o seu celular pra ver a Gabriela Pugliese correndo a orla inteira, né? Aí por ver a Gabriela Pugliese ter corrido a orla inteira, você tem a sensação que você correu também. Só quem correu foi ela, né? Não você. Então também tem isso, gente. Quando a gente passa a entender a gente, a falar, meu, é esse exercício que faz sentido pra mim, não é? É essa roupa que faz sentido pra mim, não é? O outro vira inspiração. Eu tô voltando nisso de novo. Então, eu prefiro ser uma inspiração pra você. E não uma abstração, sabe? Assim, tipo, eu queria tanto ser igual a Vivi. Por quê? Eu queria tanto ter emagrecido igual a Vivi. Por quê? Então, se eu tenho um passo importante pra passar pra você hoje nessa live porque, primeiro, pensar nessa relação com o corpo. Como está a sua relação com o corpo? É sobre isso, tá? É sobre isso. Então, por que eu olhar uma pessoa que emagreceu me incomoda, ou não me incomoda, ou não faz diferença? Ou você pega e pensa, nossa, por que estão perguntando tanto isso pra Vivi? Mas você já olhou pro teu corpo? Então, eu acho que hoje, gente, é isso. E você pensar o quanto você não entender este corpo está afetando o seu estilo, está afetando se vestir bem pra sua vida. Porque esse entendimento também, gente, pra mim esse é o maior benefício, tá? É você ter resultados reais, porque isso vai ser aplicado em você. Não vai ser aplicado em mim. Não vai ser aplicado na vizinha. Não vai ser aplicado em ninguém mais, além de você. Certo? Então, esses são os recados, esses são os benefícios. Eu não queria que essa live simplesmente, ou este vídeo, para quem está assistindo a reprise, fosse simplesmente um daqueles vídeos que a gente vê por aí de vamos nos inspirar, né? Nossa, a história do outro, uhul! Eu realmente não queria que fosse só isso, tá? E eu sei, se tem uma pessoa que sabe o quanto corpo faz diferença no estilo pessoal, o quanto existe de grilo pra vocês, gente, do tipo, eu não posso usar isso por causa disso, né? Essa semana mesmo eu recebi uma pergunta assim, Vivi, alguma dica pra quem quer usar vestido longo e é baixinha? E aí, eu falei, então não usa, né? E aí eu recebi mensagem de várias baixinhas, nossa, isso nunca foi uma questão pra mim. Então, olha também como cada um é um e como não é só o ser baixinha, né? E aí eu volto para uma frase que eu gosto muito de falar, que é sobre a mania do ser humano de querer respostas simples para problemas complexos. A gente tem uma mania danada, né? Então, se tem um benefício a mais que tudo isso, todas as reflexões podem te trazer, e esse passo único será que eu não tô procurando uma resposta simples demais para algo mais complexo e eu não percebi? Certo? Então, é isso, gente. Esta é a minha história de emagrecimento, dieta, saúde, sono
exercício, cuidar da vida espiritual e da vida intelectual e da psique e da mente. E desculpe te contar, mas não tem nada mais além disso. Dá trabalho, mas vale a pena, tá? Assim como encontrar o estilo pessoal e construir um guarda-roupa cápsula. Dá trabalho, mas vale a pena, porque apesar de dar trabalho, é mais simples do que você imagina, certo? É isso, temos vídeos aqui toda semana, como eu sempre digo, e me conta aqui abaixo como essa live te impactou, se é que ela te impactou, né? Conta aqui pra mim sobre isso, você já tinha parado pra pensar que emagrecer, um processo de emagrecimento é muito mais profundo do que você imagina, porque eu consigo fazer isso, gente, deixar as coisas simples da vida profundas demais. Então me fala também se eu exagerei. Tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau.